Olá a todos, sou Fábio Bandeira, sou terapeuta e no vídeo de hoje a gente vai falar de três coisinhas que acabam com o nosso poder pessoal. É muito corriqueiro nos nossos atendimentos nos deparar com situações de pessoas que sentem muita desvalorização pessoal. E é impressionante como a gente percebe o potencial que essas pessoas têm, mas elas desacreditam muito nelas mesmas. E são três coisas que eu quero chamar a atenção que contribuem bastante com essa situação, sabe? O primeiro é a forma do nosso padrão que vem de nossos pais. Muitas vezes a gente está inserido na família em que o pai ou a mãe, ou os dois, atribuem uma classificação para o filho. E aí ou diz que ele não é inteligente, ou atribui que ele é desorganizado, ou atribui alguma denominação que faz com que aquela pessoa acredite realmente naquela restrição e seja reduzido àquela situação. Vou dar um exemplo. Uma família de dois filhos, que geralmente é o nosso usual na nossa sociedade aqui hoje em dia, em que um estuda e o outro não. E aí aquele que é inteligente, que estuda, que é considerado inteligente, que estuda, ele é ovacionado pelos pais. Não, tudo é para ele, o outro é o cara, e o segundo fica de segunda via. E é impressionante que como isso, a pessoa acaba indo para a vida da mesma forma, porque tudo ficou lá com aquela outra pessoa e para mim eu sempre fico segundo plano. E aí eu me desenvolvo, eu cresço e acabo ficando na mesma postura de antes, do meu âmbito familiar. Sempre eu sou o segundo, sempre eu sou o último, e os outros têm direito à melhor parte da fatia do bolo. Perceba isso em você também. A segunda é a questão da gente não reconhecer os nossos potenciais, né? É muito corriqueiro também, né, as pessoas virem e me relatar a questão que eu não me sinto digno, eu não sou, eu me sinto muito pouco, eu acho que eu não vou conseguir. E como essa postura de não conseguir enxergar o seu valor, não conseguir enxergar os seus potenciais, traz muita tristeza para as pessoas. E o universo reage a isso, confirmando, né? Confirmando essa cocriação. Eu tenho dois exemplos aqui de duas pessoas que um é que a pessoa é muito fotogênica, ela sai muito bem nas fotos, mas não tem coragem de fazer um vídeo para vender os produtos dela. Caramba, isso tem um potencial, ela tem uma fala bacana, mas ela não consegue botar esse potencial em pauta. Ela não consegue enxergar esses potenciais a ponto de se encorajar para fazer esse movimento. O segundo exemplo é uma pessoa que se queixa muito que a vida não ajuda ela. E aí ela tem dois empregos, CLT, trabalha o tempo todo, tem muita força de trabalho e sempre se acha a última pessoa. Sempre se acha que não tem coragem para fazer nada. Diz, caramba, tu tem coragem de trabalhar em duas ocasiões diferentes e mesmo assim ainda acha que você não tem potencial. Eu vejo potencial enorme. Tem uma pessoa que tem uma força de trabalho duplicada, quase 7 dias na semana, e ainda sente isso, né? Ainda pensa e sente isso. Perceba como muitas vezes a gente desvaloriza a nossa própria imagem e como isso é danoso também para a gente. O terceiro fala muito da nossa postura, a nossa postura de vítima. Muitas vezes, frente às adversidades, a gente se encolhe, né, e adota aquela postura de vítima. E aí essa postura de vítima também, que a gente escolhe adotar, e é muitas vezes inconsciente. E às vezes fica no automático e acaba fazendo dessa forma a vida toda. Para esse tipo de postura, eu sempre me colocando lá no último lugar, eu sempre me colocando para depois, eu tenho um ganho, né? Eu tenho um ganho de não precisar me encorajar para fazer as coisas,
Porque eu já sou vítima natural. E aí, muitas vezes, essas pessoas também desenvolvem doenças das mais variadas possíveis. E todas as doenças, elas têm uma utilidade, né? E a utilidade dessas doenças é exatamente captar das outras pessoas amor, carinho e atenção. Tem um movimento lá de olhem para mim, que faz com que essa pessoa inconscientemente também se sinta valorizada. Entende? Como esses passos que a gente se posiciona, eles minam a nossa capacidade de produção, de execução, de impulso para a vida. E isso tem danos incríveis na nossa vida, porque eu percebo muitas pessoas que se amiúdam têm potencial de ter uma vida muito maior, muito mais grandiosa, mas elas não têm, justamente porque elas se colocam nesse padrão. Elas se posicionam de forma em que o lugar delas é exatamente muito abaixo dos seus potenciais. Então, gente, essas três coisinhas que eu trouxe, a questão do padrão familiar, a questão da nossa postura de se colocar em uma posição de desvalor. E a terceira é a postura de vítima. Perceba quanto também somos capazes, que eu não, diferente dessas pessoas, também me coloco em vários âmbitos da minha vida, também nessas circunstâncias. Assim como a Luciana Galvão fala, eu preciso ter consciência de que todas as situações, sejam boas ou más, elas existem em mim também alguma grandeza. E eu peço aqui, eu faço chamada aqui para vocês para repensarem também nas suas vidas, onde essas três situações também fazem com que desagregue o seu valor pessoal, tá bom? Aqui embaixo vocês ficam à vontade para fazer seus comentários. Eu agradeço o tempo de vocês. Fiquem bem, até logo. Tchau, tchau.